tema hoje é polêmico. Low carb versus atividade física. Low carb, o que eu pergunto, é dieta da moda? As pessoas me perguntam. Low carb é só para quem está acima do peso, que precisa emagrecer? Consigo ter uma qualidade de treino com low carb, com baixo consumo de carbo? Eu vivi um mundo que por muito tempo o carboidrato estava associado a rendimento no treinamento. E depois de um tempo descobri que isso não é totalmente verdade, né? E os carbos ruins, tá, gente? E nada mais interessante do que ter uma abordagem profissional hoje, de uma nutricionista funcional. Ela é low carb, especialista em cetogênica, tem as suas pós-graduação aí, ela vai se apresentar. Espero que vocês aproveitem o tema. Se alguém tiver alguma dúvida, me chamem. Tá? Então a gente está falando sobre comida de verdade, sobre low carb e atividade física, se precisa de suplementação, sobre açúcar, tal Dario aí que gosta de sempre falar aí, né, zero açúcar. A gente vai abordar alguns temas aí em cima da performance para treinamento. Vou chamar ela aqui, nosso tempo é de 30 minutos, de 60 minutos contado aqui nesse Insta, para a gente não perder tempo. Vamos lá? Olá, olá, boa noite, Oi, Mari. boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo bem aí? Deixa eu acertar a Estou câmera. ouvindo bem. Então, perfeito. Mari, gostaria que você se apresentasse, né? Isso aqui vai ficar gravado para a galera. Espero que muitas pessoas possam ver e tirar proveito dessas informações que a gente vai deixar aqui. Queria dizer que ao vivo, né? Que para mim tomar essa decisão da corrida, eu estava um dia vou, não vou, estava meio ali adiando. Falei, quer saber, eu preciso de um start. Tinha um monte de amigo me incentivando. Eu falei, mas eu não queria só fazer esse desafio por mim, né? Eu queria passar informações. Aí veio a ideia, né, de ajudar as pessoas com propagação de É uma... informações diretamente com a alimentação através dos ovos. E foi o dia que eu mandei uma mensagem para você lá. Falei, mas se eu fizer esse projeto, você consegue fazer pelo menos uma live comigo? Por que é interessante isso? Ela é uma profissional aqui da nossa região, atende em Bragança, Atibaia. Não atende mais em algum lugar próximo, Mari? Ao vivo, não. Oi? Online, agora, graças a Deus, eu consigo atender o Brasil todo, até outros países, já tenho paciente, mas ao vivo Perfeito. mesmo, presencial, só Bragança e Atibaia, por enquanto. Atibaia. Então a gente tem uma boa profissional próxima aqui, né? Que ela fala sobre comida de verdade. Gostaria que você se apresentasse aí para a galera. Pessoal, eu sou a Mariane, pode me chamar de Mari, Mari Bolossoa. Eu sou de Atibaia, atendo por aqui. Eu me especializei nessa área de low carb e de cetogênica. No decorrer da conversa, vocês vão entender por quê. Eu trabalho mais com doenças crônicas, né? Então, meu público não é um público de atletas. Eu tenho atletas que me pedem ajuda para trabalhar com a cetogênica, com a low carb, mas não é o meu público, o meu foco não é rendimento, eu quero dizer, né? Meu foco são doenças crônicas, mas eu acabo tendo uma experiência grande com esses atletas e acabo entendendo o que acontece nessa parte aí de performance, para passar para vocês um pouquinho, tá? Então, eu vim falar bem da low carb e da cetogênica aqui. Eu tenho pós em oncologia, em fitoterapia, agora eu estou mais na área de ortomolecular, mas sempre com a low carb junto com a cetogênica. Legal. E aí eu Então, estou aqui pode porque, como eu falei agora, o mais importante é a gente passar para as pessoas essas questões aí, que nós vamos discutir agora, tá? Qualquer dúvida, vocês também podem me chamar depois, tirar dúvida. legal. Então, quando eu chamei a Mari, ela até me falou isso. Olha, eu não sou nutricionista, ela já me explicou isso. Mas o que no meu entendimento leigo de pesquisador, né? Às vezes a pessoa, ela não tem uma doença crônica, né? Mas é o que ela não tem uma boa alimentação, é o que atrapalha. Pelo menos na minha vida, eu intitulava que eu era saudável porque eu praticava atividade física, né? Mas toda a minha alimentação desajustada, aí é que eu fui descobrir que eu tinha várias coisas crônicas que são pequenos
sintominhas que a gente acha que é normal do decorrer da idade, né? Uma das coisas era não aguentar Sim. treinar muito, dor no corpo, né? Não tinha uma boa noite de sono. Eu estava numa outra live Isso, falando que eu sempre gostava de treinar. Eu falo que o treino hoje não é saudável se eu não praticar saúde, né? Se eu não recompensar o corpo com uma boa alimentação, uma boa noite de sono. Senão, o treino se torna uma coisa também, uma ferramenta de ineficiente, né? Então, aí ela falou, mas sim. eu vejo assim, né? Eu sei que você tem toda a sua metodologia de trabalho, mas mesmo a gente conversando, eu falei, poxa, mas o que você. Se você consegue tratar a doença crônica, não precisa de uma outra nutrição específica para Não. quem treina. Eu não busco. São pessoas, os profissionais que eu me oriento, são profissionais que mudaram a vida dela através do alimento também, né? E descobriram Aham. de verdade a melhora na performance. Foi o que aconteceu comigo. Eu sempre gostei de treinar, mas eu não conseguia, né? Então, tudo que vim, que a gente falar, né, sobre as doenças crônicas, está associado à saúde, né, da pessoa, à disposição. Às vezes a pessoa vai treinar por marra, por força de vontade. Como ela está toda bagunçada ali, ela não tem uma energia, né? E É. hoje, como eu E é comentei, importante entender que a saúde, ela não é ausência de doenças, né? Não é sim, porque você ainda não apresenta nenhuma doença, não apresenta nenhum um marcador é, de exames dizendo, apontando alguma coisa ruim, que você está com saúde. sim, E eu atendo esportistas, atletas, com a minha nutrição eu posso atender qualquer tipo de pessoa. Eu só falo que eu não sou especializada na parte de esporte, porque essas pessoas buscam performance e eu vou ajudá-las a encontrar, se quiserem também. Então, muitas vezes elas querem procurar um nutricionista esportivo, tá? E sim, eu também quero falar sobre depois também relacionado com a low carb. sim. Deu uma travadinha? Pode falar. Porque às vezes trava e aí a gente Voltou. dá uma perdida. É importante a gente entender que não tem um terrorismo na low carb, tá? Sim, A low carb ela é adaptada para o indivíduo. Então, assim, ninguém vai ficar restringindo coisas desnecessárias. Mas quem que não tem um problema metabólico hoje? Nos Estados Unidos, 12% dos indivíduos são totalmente saudáveis, não tem nenhum distúrbio metabólico, tá? Então é muito pequeno o número. poxa, Então a low carb ela vai beneficiar, vai ter que ter restrições, sim, tá? Nós temos diversos tipos de carboidratos, os bons, os ruins. Então a gente vai restringir o que for necessário. E não é só para emagrecer, é para a saúde. Cada vez mais eu venho atendendo pessoas magras, com gordura no fígado, né? Com fígado super debilitado, com diabetes, com enxaqueca, com vários problemas relacionados ao açúcar, né? E não adianta a gente não querer ver, porque as diretrizes mandam que a gente tem que comer 50, 60% do que a gente come de carboidrato. É a teoria do cisne, né? A teoria do cisne que o Dr. Souto, quem conhece low carb, conhece o Dr. Souto. Ele sempre menciona. Se eu só vi na vida cisne brancos, eu vou falar que só existe cisne branco no mundo. Agora, a sim. minha pergunta é: quanto cisne negro eu preciso ver para comprovar que ele existe? É, um, Quantas pessoas saudáveis vocês conhecem que não comem carboidrato, que não ingerem carboidrato, que ingerem só carne e tão saudáveis? Então, não adianta fazer vista grossa para isso, né? Então, assim, não é que todo mundo precisa fazer cetogênica, não é que todo mundo precisa tirar totalmente o carboidrato, não é isso. A low carb tem a ver com comida de verdade, entender que o nosso corpo, se eu comer uma banana e se eu comer uma banana chips industrializada, ele vai reconhecer isso de forma diferente. Ele vai metabolizar isso de forma diferente. E a indústria atrapalhou muito isso, né? Então, para vir trazer todo esse know-how do que é comida de verdade, do que é nutriente, que tipo de alimento tem densidade nutricional. Eu e, confesso que eu tenho muita dificuldade de atender veganos, não é que eu tenho nada contra eles, mas eu tenho dificuldade, porque eu sei da importância da proteína, tá? A gente precisa ingerir proteína, o corpo pede uma quantidade de proteína animal, são os alimentos mais ricos. Então, essa pessoa vai ter que ser suplementada, vai ter que ter um apoio. É um déficit importante, tá? A pergunta que sempre fazem, né, Rui? é, O açúcar é essencial para o cérebro precisa de açúcar. O açúcar é essencial ao cérebro, ele precisa de açúcar sim.
Até aí, o nosso cérebro também precisa de sangue e eu não tenho que ingerir sangue, né? É, boa. Produz açúcar para o cérebro. Uma coisa essencial que eu não vivo sem, o nosso corpo tem que produzir, porque senão a gente deixa de ingerir e a gente morre. Senão a humanidade já teria sido extinta, né? Então a gente produz, a gente não precisa ingerir carboidrato. Travou. Vamos lá. Verdade, Instagram é assim mesmo, tem umas travadinhas. E aí é um tema, Então, isso daí é bem. isso. E hoje tudo tem açúcar, né, Mari? Hoje é difícil a pessoa tem o açúcar adicionado, né, que é o produto doce, que esse todo mundo sabe onde está errando e erra porque quer, né? Sabe, come um doce, tomei um refrigerante, fica com a culpa. Mas o pior é o que? O açúcar, que é onde que a gente acha que não tem, né? Que entra aí nisso. Sim, os meus pacientes me escrevem o dia inteiro perguntando assim: eu posso comer mel? Eu posso tomar suco de caixinha? Então, assim, você pode o que você quiser, mas você tem que começar a entender, primeiro, essa questão do alimento de verdade, que o corpo vai reconhecer, né? O que tem por trás dos industrializados, e segundo, entender tudo que você está ingerindo de açúcar, porque às vezes você está ingerindo açúcar o dia inteiro, então esse estímulo que você está dando ao teu pâncreas para liberar insulina o dia inteiro, mesmo que pequeno, uma colherzinha bem pequenininha de café de açúcar de manhã, no meio da manhã uma frutinha, à tarde um suco, no almoço um arroz feijão, depois um chá com mel, é um pouquinho o dia inteiro, depois é uma bala, depois é um arroz. Então, você está estimulando o teu corpo com açúcar o dia inteiro. Isso é um problema. Você tem que entender isso para você poder ajustar. Então, você pode, mas quantas vezes você estimulou hoje o teu pâncreas? É interessante entender isso. Eu não sei como foi teu dia, né? De repente, você pode comer um mel uma vez no dia se você não tem nenhum problema metabólico e não exagerou no açúcar. Tudo tem um contexto, né? Sim. E no mundo de treino, principalmente no meu caso, que eu estou, né, na capoeira ali é mais tranquilo, mas na corrida, né? Eu vejo os atletas, quando eu comecei a pesquisar a corrida, cada 15 quilômetros, carbogel, rapadura, comer, né? Eu vi uma publicação que o cara chega a comer o que ele poderia comer na semana, ele come numa maratona de É, açúcar, né? E é. precisa de tudo isso, né? Como a gente falou, precisa de tudo isso para o cara conseguir ter essa energia para. Depende. Se ele está acostumando o corpo dele com esse combustível, é importante entender que você pode usar como combustível a glicose. Pode, ela vai te dar energia, tá? Mas nós somos bicombustível. Nosso corpo pode trabalhar com dois combustíveis diferentes. A única diferença nossa para o carro é que a gente tem dois tanques diferentes, né? A gente tem o tanque do glicogênio, que são os músculos e o fígado, que são tanques pequenininhos, que eles não conseguem guardar muita reserva. E tem um tanque, que é o tecido adiposo, que ele é expansível. Se você for guardando gordura lá, ele vai guardando, 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 guardando. Então, você que escolhe qual combustível você quer. Quando você vai numa maratona, você sempre vê um gordinho correndo, sempre tem um monte de gordinho correndo. Sim. Porque a atividade física em si não vai emagrecer aquela pessoa. Se ela está correndo e ela continua botando para dentro alimentos que viram açúcar, ela vai consumir aquele açúcar. Ela nunca vai consumir a gordura do corpo dela, né? Que está lá estocada para isso. Que é o que acontece quando a gente está em cetose, né? Quando a gente está em cetose, o corpo começa queimando primeiro a glicose que você ingeriu, depois um glicogênio hepático, depois acontece lá a gliconeogênese, que a gente estudou, que é a quebra de proteína, os aminoácidos são usados para formar glicose, e depois a gente entra na cetose. Pode demorar até alguns dias para algumas pessoas, tá? Quando a gente entra em cetose, é o nosso combustível principal. Até o cérebro passa a funcionar somente 25% alimentado por glicose. Os outros 75% são por cetose. E a gente funciona muito bem. Então, assim, eu acredito na individualidade. Tem pessoas que funcionam melhor com um pouquinho mais de glicose. Eu acredito sim, já vi. Mas
não dá mais, está ficando feio para as pessoas, principalmente para os profissionais de saúde, falarem que isso não existe, que isso faz mal, né? A preocupação dos atletas é, vai acabar o meu glicogênio do músculo, vou queimar músculo. Fala aí que não é essa a preocupação dos É a atletas, Rui, você que preocupação, está... sim, sim. Quando eu até comecei, Ai, eu fiz meus primeiros bioimpedances de referência e dos 38 quilos que eu perdi, não perdi muito músculo, foi tudo em gordura, porque eu comia o que me dava estrutura, né? Proteína. Muitas pessoas porque começam a emagrecer essa é a questão. com estilo de alimento e não tem músculo, daí ele não vai ter, ele vai ficar estranho mesmo, né? Ele tem que fazer a musculação, pelo que eu entendi, né? Para ele conseguir equilibrar isso, né? Essa glicogênica que acontece quando a gente está em cetose, essa quebra de proteína que viram aminoácidos que a gente usa para formar glicose no corpo, ela vem do seu bife, ela não vem do seu músculo. Então, assim, se você está comendo uma quantidade apropriada de proteínas, não estou falando de uma dieta hiperproteica, uma quantidade apropriada de proteínas. Você já tem esses aminoácidos que vão ser utilizados para essa quebra para virar glicose para o seu corpo. Então, você não vai usar o do músculo. Se você tiver numa situação assim, famélica, assim, você está dias sem comer, muitos dias sem ingerir proteína, você sim vai perder massa magra, vai começar a usar o músculo mesmo. Isso acontece. Mas aí nós estamos falando de jejum de dias e dias e dias, de semanas, né? Num campo de concentração, por exemplo, onde as pessoas comem lá 400 calorias de batata, elas vão queimar massa magra, sim, com certeza. Hoje a minha percepção de treino, né? Porque eu sempre fui assim com a minha balança. Sexta-feira um peso, segunda outro, né? E hoje continua, hoje mudou um pouco. Quando eu estou treinando, seja corrida, seja minhas atividades de capoeira, eu estou com o peso ali, acho que fazem 2 anos e meio que o meu peso estabilizou, né? Mas eu noto que eu consigo perder um pouco de peso. Não é quando eu faço jejum. Também quando eu faço jejum, às vezes eu faço um pouquinho mais prolongado, meu peso não muda muito. Mas muda quando eu não faço atividade física por motivo ou outro. Meu peso abaixa um pouquinho. Que teoricamente eu perdi um pouco de músculo, não por causa de não comer, acho que por falta de uso também, né? Porque o exercício de força não é uma mudança enorme, mas é um pouquinho. Eu vejo na balança, coisa de 1 quilo às vezes, né? Porque algumas variaçõezinhas de peso tem mesmo, mas eu tenho mantido. Eu não subo muito na balança, mas de vez em quando eu passo lá. Eu tenho aquela mania de balança de que quando eu tinha 120 quilos, né? Mas eu até entendo ali, mas eu fico nessa. Então, falou que perde músculo é não treinar, né? Não fazer atividade física. Né? O cara E fala, não ingerir proteína. exatamente, e o déficit proteico. Então, eu até falo hoje que a turma está comendo muita energia e está sedentária, né? Então, ela está sem músculo. E as pessoas também ficam muito com balança, né? Tem que também tomar um pouco de cuidado com isso. Tudo bem, nós que já fomos obesos, nós sabemos como é importante, como a gente quer, tem essa relação doentia com a balança. Sim. Mas é entender que emagrecer é bom e nem sempre engordar é ruim, né? Sim. Você pode estar ganhando músculo. Eu atendo, a maioria das pessoas que eu atendo, chego a dizer mais que 95% das pessoas tá com uma dieta hipoproteica. Estão comendo cada vez menos proteína. E eu ajusto essa proteína na dieta. E quando eu ajusto, um leigo vai falar, nossa, eu estou fazendo a dieta da proteína. Não, você não está fazendo a dieta da proteína. A dieta da proteína faz o Rui, que só come proteína animal. Tá? Você está fazendo uma dieta equilibrada em proteína, comendo o necessário em proteína, né? E aí a pessoa acaba ganhando músculo no primeiro mês, sem fazer nada. Até 2,5 kg eu já vi sem fazer exercício nenhum. Porque ela estava comendo tão pouca proteína, né? Que não tinha músculo. E aí eu não emagreci. Emagreceu. Perdeu 4 quilos de gordura, mas ganhou 2 de músculo. Na balança não dá para ver. Essa é a importância de fazer uma bioimpedância, né? Para saber o que está acontecendo com a tua composição corporal. Peso não é tudo, peso é volátil, é subjetivo. Então, menos neura com balança, mulherada principalmente aí. E não adianta usar o exercício para emagrecer. Eu ouço muita gente falar
Tem umas pessoas que entraram aqui que falam isso, umas pessoas que eu conheço, que estão assistindo a gente. Eu treino para comer. Não é um pensamento muito interessante. Você Mas, treina ó, para comer besteira? eu vou levantar a mão, eu vou levantar a mão aqui, que isso aqui era eu antes. Eu estava conversando com um amigo. Ah, eu posso. Hoje eu prego totalmente ao contrário. Quer ter uma vida desregrada? Eu acho que se você viver só uma vida desregrada vai ser seu estilo. Talvez você vai maltratar até menos o seu corpo, talvez você vai viver até mais por mais tempo em longevidade, né? Porque você não vai ter um trabalho de treino e comer errado. Quer intitular que quer ter saúde, é praticar saúde, né? A academia é só uma ferramenta, o jejum é uma ferramenta que potencializa. Eu falo que atividade física não é mais nada que obrigação, porque a gente nasceu para isso. Se matricular numa academia hoje no mundo moderno virou uma consequência, porque o trabalho é parado, mas nós nascemos para locomover de um lado para o outro, subir, descer, pular, agachar, e nada resolve. Eu sou prova disso. Eu sempre falo nas minhas publicações, eu engordei treinando, engordei, né? Ganhei o sobrepeso, cheguei ao auge dos meus 122 quilos treinando e diminuí na balança ali esses 38 quilos comendo. Né? Comendo certo. As pessoas me perguntam, eu posso emagrecer sem atividade física? Pode. Eu não preciso que você faça atividade física para eu te fazer emagrecer. Né? Eu sou preguiçosa, sempre fui com exercício físico. Sim. Mas é entender que o exercício físico faz parte e é saúde. Posso tomar Coca Zero e emagrecer? Talvez você continue emagrecendo tomando Coca Zero. Mas você está num hábito de saúde tomando Coca Zero no dia a dia? Você não é saudável. Você pode até estar emagrecendo, mas você não é saudável. Então tem uma diferença grande aí de emagrecer e ser saudável, né? Uma moda que está acontecendo que me deixa muito chateada, me desculpem alguns profissionais da saúde esportiva, é porque nós, profissionais de saúde, temos uma responsabilidade enorme com a saúde. Enorme. Travou aí, Rui? Não, eu só estava tá ouvindo? Se tinha alguém para comentar. Pode falar. E aí, o foco deles é só emagrecer. Ah, eu como de pré-treino pão com doce de leite e tô sarado. Legal, você tem 25 anos. Ficar sarado comendo pão com doce de leite é fácil. Já ouvi. Agora vamos ver tua saúde no 45? Vamos ver se no 45 você não vai estar com esteatose hepática, você não vai estar com uma doença autoimune, você não vai estar com diabetes tipo 2. Vamos ver se você não vai ter tido um derrame. Eu vi uma fala né? dessa que até o próprio profissional que indicou, porque se ele usa esse método, ele também vai estar com isso, né? Não só o paciente dele. Você falou uma coisa. Você falou... uma guerra de quem tem razão, vamos brigar para ver quem tem razão. Sim. Não, gente, saúde é saúde que a gente está falando. Então, vamos entrar em um consenso que se você lida melhor com o esporte, com o atletismo, ingerindo glicose, legal, mas vamos comer carboidrato de verdade, de raízes, de tudo. O que os nossos avós comiam, né? De ficar doente. Eu pegar a minha avó, por exemplo, morreu com 92 anos, ela odiava ir no médico, porque ela não passou uma vida com doenças. Ela foi adquirir algumas lá com 70 anos, diabetes. Né? As pessoas caducavam com 90, ali próximo do final da vida dela, né? Eu tinha uma outra experiência que eu tinha antes aqui, para mim sair da minha... uma época eu até falei, nossa, o que está acontecendo com a minha cabeça? Eu sempre tive um cognitivo bem rápido, linha de raciocínio rápido. Eu comecei a ficar lerdão, perder a chave no bolso, para sair da minha casa, quase uma hora para conseguir sair dentro da minha casa, e perde o negócio e vinha. E se eu tinha o hábito de colocar alguma coisa aqui, se eu tirasse daqui eu já não achava, né? Aí eu já estava achando que era verdade, né? Então, eu vi uma frase legal, que hoje tem algumas coisas é comum, mas não é normal, né? Normal é ser saudável, hoje está comum. A Fernanda está mandando uma pergunta aqui para falar sobre o jejum intermitente. Bem legal, porque tem tudo a ver com o tema, tá? Sim. Quando a gente está fazendo dieta low carb, seja com menos carboidrato, como eu falei, que a gente não precisa, não é essencial ingerir carboidratos, a gente produz, ou com pouco carboidrato ou com nenhum carboidrato, o jejum passa a ser uma consequência. Porque quanto melhor a gente come, quanto mais coisa nutritiva a gente come,
menos fome a gente tem, tá? Então, por isso que é muito pequeno ficar pensando em caloria. Mulher tem muito disso. Eu comi um peito de frango e muita salada porque eu tô de dieta. Legal, eu comi junto com você uma bisteca gordurosa, calórica, só que você daqui 3 horas está comendo bolacha. Eu não, eu vou comer 10 horas da noite, eu não tenho fome, né? Então você acaba fazendo jejum. O jejum é uma consequência. O jejum traz o corpo, não é o tema, só vou comentar rapidinho, mas o jejum, dependendo de quanto tempo, ele traz para o teu corpo, ele te põe no modo de proteção. Então, ele te faz ficar com a parte cognitiva melhor, ele te faz ficar mais concentrado, mais animado, porque isso é a evolução humana. Ele quer que você vá caçar, ele quer que você fique com energia, fique bem. Então, ele faz você ingerir o que gastar como energia o que você guardou para isso, que é a sua gordura, tá? E aí que você vai entrar em cetose e vai começar a trabalhar em cetose, que é tudo que a gente está discutindo aqui, que é um outro combustível para o corpo. É diferente de comer pouco. É diferente de você acordar, tomar café, almoçar e jantar, comendo só alface, peito de frango, com 800 calorias no dia, enquanto você gasta 2.000, o teu corpo vai entrar num estresse, ele vai começar a economizar, ele vai estocar gordura, você vai ter frio, você vai ter cansaço, batimento cardíaco lento, queda de cabelo, unha fraca, porque você está comendo muito pouco, o corpo está entrando no modo de escassez. Ele, tá vindo pouca comida, eu preciso economizar. Agora, não tá vindo comida nenhuma, ele te protege. Esse é o jejum, tá? Que também, para ser usado para emagrecer, tem que tomar cuidado, porque você não vai emagrecer se você fizer 18 horas de jejum, depois comer tudo que você não comeu na janela. Também não vai adiantar nada. E comer vazio ainda, né? Ainda quebrar com coisa ruim, né? Com alimento industrializado. Você falando hoje, né? Hoje eu estou na live com a profissional, mas eu já escutei. Quando eu comecei a sentir o que começou a acontecer comigo, eu comecei a procurar os profissionais, ele falando, né? Quando você falou assim que o jejum é a consequência de uma boa alimentação, eu até imaginei aqui, quando eu comecei, eu falo para as pessoas que eu não procurei o jejum. O jejum me procurou, né? Quanto mais eu comia certo, menos eu queria comer. Aí dá uma dica para a menina, não sei quem é, para ela começar o jejum mais difícil de fazer, do meu ponto de vista, que é o jejum de porcarias, né? Tirar os produtos da partilha, pronto, já é um jejum. É o primeiro que a pessoa tem que fazer para funcionar, né? É o primeiro. E é por isso que as pessoas hoje em dia comem de 3 em 3 horas e se colocou na cabeça das pessoas que isso é o saudável. Sim, tem sentido. Se você só come açúcar, teu açúcar sobe, cai, você tem fome, sobe, cai, você tem fome, e você come coisas pouco nutritivas. Eu atendo mais ou menos 130 pessoas por mês, 150, às vezes. Então, o que eu estou vendo sempre? Que a gente está imitando o americano. O americano comia lanche no almoço e comida à noite. E o brasileiro está fazendo ao contrário. Ele não quer comer comida à noite. E comida, na concepção do brasileiro, é arroz e feijão, senão não é comida. Então, tem paciente que fala para mim, eu não janto à noite, mas eu como uma fruta. Eu falei, isso é janta. Tudo que você come à noite é janta. Eu chego como uma rapidez, um pão integral, como uma fruta. Gente, vamos olhar para o alimento como nutriente. Que nutriente eu tenho numa rapidez industrializada, né? Então, assim, como é que eu vou fazer um jejum se eu comer açúcar à noite? Aí eu vou ter hipoglicemia, ele vai cair, eu vou passar mal. Eu não vou ter nutriente para ficar bem por horas. Aí essas pessoas comem de 3 em 3 horas, porque elas têm açúcar subindo, caindo, elas têm fome o tempo todo, não tem nutriente no corpo. Aí eu peço para o paciente perceber. Come carne à noite, come um omelete à noite, come um atum, alguma coisa assim proteica. E perceba se você fica mais tempo sem fome. E é muito legal quando o paciente começa a perceber. Nossa, eu não tenho mais fome. Adolescente falando para mim. Nossa, Nutri, eu não tenho mais fome. Eu como carne no almoço, eu fico o dia inteiro sem comer besteira. Isso é bem legal. E outra coisa que entra muito carbo aí, vazio, né? Que é, o que eu acho que começou ajustando minha alimentação foi o café da manhã, que foi criado. Hoje eu nem gosto de falar café da manhã, porque eu tenho lá no subconsciente café com leite e pão. Né? Hoje eu até chamo de breakfast, né? Não sou americano, mas eu estou quebrando meu jejum. Então eu falo, eu quebro o meu jejum ou de manhã, ou na hora do almoço, ou à noite.
porque também a hora, eu acho que é a hora que mais desperta o erro, né? Porque se o cara errar ali, dependendo do que ele errar ali, vai o resto do dia também, né? Foi criado café da E, por manhã com cereal. a única coisa que o ser humano aceita no café da manhã é ovo. Se eu falar para um paciente que come carne de manhã, ele vai me chamar de maluca, tá? Então, normalmente, quando o paciente melhora muito o desjejum, ele come ovo de manhã, que é super nutritivo e é ótimo. Sim, é Mas uma ele é bom para todo mundo? Não é. Sim. Ele não é bom para mim. Ele tem toxinas, ele é alergênico, eu tenho problema com a clara do ovo e não posso ingerir ovo, tá? E eu vou comer o que de manhã? Se tiver carne, eu como. Mas eu já acostumei com o jejum, então é um horário que eu já não como. Eu vou comer comida à tarde de uma vez, né? Então, pode comer carne de manhã. Se você tem um hambúrguer caseiro que você fez à noite, deixa prontinho. De manhã põe um queijo em cima e come. Toma um café, ou toma um suco de limão. Meus amigos dão risada da minha cara que eu como carne e tomo café, que eles falaram que não combina. Não, o americano toma leite, come arroz, come comida, então, né? Deixa eu. Quando eu como de manhã, raramente eu como de manhã, eu já não consigo chegar de manhã e comer um pouquinho para depois pensar no almoço. Então, quando eu acordo de manhã, meu café da manhã é meu almoço. Daí eu já como e já. Mas você vai conseguir quando você sai. Se você voltar a tomar café e comer lá suas bolachinhas, você vai voltar a almoçar, e lanchar, e jantar, e volta rápido, muito rápido. Olha, aproveitando que também é do tema eu não sei se é que é da sua área, que a gente vê muito que é uma coisa que eu vivia também, muito que vai praticar atividade física, porque você vai conseguir responder porque está dentro da nossa evolução. O famoso pré-treino. Eu já vou falar, também já passei em alguns profissionais, antigamente, que falavam assim, antes do pré-treino não vá treinar de estômago vazio, tome, se não tiver o que comer, toma um achocolatado com açúcar, toma um tangue com açúcar para dar esse combustível para treinar, para mim não queimar músculo, né? E o pré-treino? Quanto tempo o pré-treino vai fazer eficiência? O que eu acabei de comer agora, eu vou comer agora, daqui meia hora eu vou para academia, daqui 2 horas para academia, ele vai ser usado como pré-treino? É meio mito? Mito. Volto a dizer que tem uma individualidade aí. Sim. Tem pessoas que se sentem melhores com alguma coisa no estômago. Tem pessoas que se sentem melhores em jejum. Eu não consigo treinar com alguma coisa na barriga que eu passo mal. É horrível. Hoje eu adaptei então, em jejum também. Fico até mais forte. Mas é importante saber que a banana com aveia que você comeu 30 minutos antes de ir para academia, ela vai estar lá na sua barriga. Você não está usando ela como energia, tá? Você vai estar usando como energia ou combustíveis anteriores. Então, muitas vezes as pessoas querem ter uma vida fitness, uma vida esportiva. A primeira coisa que elas querem é ir comprar suplemento, perguntar o que elas comem antes, depois, porque elas se sentem até mais empolgadas com isso. E eu falo, gente, vocês comendo bem, bem de verdade, vocês estão prontas para fazer exercício físico a qualquer momento do dia. O máximo que vocês precisam... Né? E vocês têm que perder o medo de sal, gente. Sal integral. Sal tem nutrientes, tá? Então, o sal, ele te traz eletrólitos que você precisa para não passar mal. Se você for treinar e beber água e suar, você perde eletrólitos, limpa tudo e passa mal. Aí vão falar que é porque você não comeu tapioca antes de treinar. E não é verdade. Eu vi até o Dr. Baracate falando, né? Ele falou assim, aquele pãozinho que você come de manhã, para você ter energia para treinar, ele falou, não foi a energia do pão que você foi treinar melhor, foi o sal que tinha no pão. E eu fiz uma experiência dessa, eu não como de manhã, mas eu acordei meio disposto, tomei uma aguinha com sal integral, nossa, rapidinho já sobe a pilha, né? Eu vi também o pré-treino, acho que o pré-treino virou até um placebo, né? Eu vi o Dr. Souto falando sobre isso, que fizeram um teste com as pessoas, deu alguma coisa de verdade e para outro deu um placebo, fizeram um ensaio clínico randomizado, acho que não foi randomizado, não. Aí o que acontece? Até as pessoas que não consumiram nada, que estavam com o metabolismo mais tranquilinho, tiveram uma melhora até do que quem tomou o pré-treino de verdade ali, né? Um suco, né? Então, eu entendo hoje, porque eu era assim, ó, eu gosto de ser autocrítico, de ter percepção.
o meu pré-treino, que eu chamava que é um pré-treino, que me dava essa disposição psicológica, era o café com óleo de coco. Falei, mas não é possível que toda vez eu vou depender do óleo de coco para treinar. Eu comecei a tirar, fui sem café, vai do mesmo jeito, né? Mas quando você acredita em algo, né? Você tem um amuleto ali da sorte, né? Então eu acho que tem muito disso, do pré-treino criou essa, né? É muita desinformação, é para vender, né? Na verdade. Uma coisa cultural que está muito enraizada na gente, né? Por exemplo, quando você fica doente, você ouve isso da sua avó, da sua mãe, do seu pai. Quando você está doente, a primeira coisa que você ouve, menina, come, pelo amor de Deus, precisa comer alguma coisa que você está doente. Não! Justamente porque você está doente, você não tem que comer. Porque o teu corpo vai estar voltado para combater aquilo lá, o teu vírus, o que seja. O animal, Se você não comer, o cachorro, né? né? Então, Você pode enfiar comida na boca dele que ele não come quando ele está bem. mas isso é para uma pessoa que está bem nutrida, né? Se a pessoa não está bem nutrida, aí já vira uma bola de neve, e a pessoa pode passar mal mesmo, mais ainda. Mas se você é saudável e come bem sempre, está doente, a primeira coisa que você quer fazer é parar de comer. E eu fiz, como eu falei, a minha pós em oncologia, que foi uma das doenças que eu escolhi para falar. O meu TCC foi justamente, tinha pouco material, mas tinha, sobre o jejum durante a quimioterapia. Então, assim, a quimioterapia intravenosa, ela já vem numa solução de glicose. Você já está recebendo com açúcar junto. E eu fico louca quando meus pacientes vão receber a quimioterapia e eles oferecem suco de laranja adoçado, sopa de feijão, eles ficam te tuchando carboidrato enquanto você está recebendo a quimioterapia. Gente, não, quer fazer jejum o dia inteiro, você vai estar enjoado com a quimioterapia, teu corpo está recebendo uma droga, né, que não vai prejudicar, não vai detonar só as células cancerosas, ela vai detonar teu corpo inteiro. Então você precisa combater aquilo também, se proteger também, né? Então o jejum, inclusive, eu falo disso no meu Instagram, depois eu vou repostar para quem quiser ler. Ele faz uma coisa muito legal com a célula. As células cancerosas, elas ficam vulneráveis no jejum, mais vulneráveis para a quimioterapia. Então, facilita o trabalho da quimioterapia. E as células saudáveis, não, elas ficam fortes. Elas ficam protegidas, tá? Porque o corpo entra nesse modo de proteção aí mesmo. Isso já foi comprovado. Bem legal por estudos randomizados mesmo. Então, eu tenho isso no meu Instagram, eu vou publicar hoje de novo, para quem não leu, dá uma lida nisso, tá bem resumidinho, tá? E mais uma vez, Então, e mais uma vez entra o açúcar em pauta, né? Você falou isso, eu lembrei, eu tenho uma profissional da área de cabelo que eu acompanho, ela teve um câncer no nariz. E uma das recomendações do médico que cuidou dela era parar com o consumo do açúcar. E ela colocou a publicação se lamentando, que ela não sabia o que era pior, o câncer ou deixar de comer o açúcar. Né? Então, ai, que horror. então é complicado, né? Mas esse profissional que mandou ela parar de comer açúcar é uma joia rara, porque isso não acontece muito frequentemente. A minha paciente está fazendo quimioterapia, a primeira indicação da médica foi, após a quimioterapia, coma massa, porque é prático. Massa é açúcar. E coma também aquelas balinhas finas, compridinhas, azedinhas, que você vai aceitar bem, porque você vai estar enjoado. Então, a gente tem que deparar com isso ainda. É triste, é sério, tá? É perigoso. Todo mundo hoje tem acesso à internet. Todo mundo tem PubMed liberado para procurar estudo bom. Aprende a ler estudo bom. Um profissional de saúde tem que saber ler estudo bom, né? A gente tem a Associação de Diabetes dos Estados Unidos usando a low carb como é que fala? Como estratégia para a cura da diabetes, para o controle da diabetes. Isso. Nós temos pós-graduações reconhecidas já em Belo Horizonte, a nossa PUC de Belo Horizonte tem aí a nossa pós de low carb. E, então não é uma brincadeira, não é uma dieta da moda. Eu nunca vi ninguém fazer estudo randomizado, duplo cego de dieta da lua. Perfeito. Então a dieta mais estudada nos últimos anos tem sido a dieta low carb, tá? Não é uma dieta da moda. É uma briga com a indústria, né? Que a gente sempre comeu dessa forma e a indústria veio, mudou tudo. E aí tem um monte de coisa aí que influencia bastante. E voltando agora para o assunto do esporte, que é o que a gente veio falar principalmente, não adianta querer que o seu corpo
se adapte à cetose se você quer tentar usar como combustível a gordura para fazer esporte, tá? Porque você tem gordura corporal para perder e você quer botar esse combustível para queimar. Não adianta você querer se adaptar em uma semana, 2, que não vai acontecer. Você vai ter baixo desempenho, sim. Você vai ter uma performance diferente, sim. Você tem que esperar um tempo para o seu corpo se adaptar. É a mesma coisa do álcool, né? O metabolismo do álcool. Você não vai virar alcoólatra se você ficar um mês bebendo. Não é assim que acontece. O corpo vai se adaptando, o metabolismo do álcool vai se adaptando com essa ingestão de álcool até se tornar dependente dele. Então, você tem que ficar 1 mês, 2 meses, porque não 3 meses, até se adaptar, né, a usar esse novo combustível a ponto de ter a mesma performance das pessoas que ingerem glicose. E vai ter até melhor, tá? Vai ter. Eu tenho muitos atletas que dizem, que me contam, eu não sei porque eu nunca fui atleta, que eles na cetogênica, eles têm, entre uma maratona e outra, a recuperação é muito mais rápida. É muito mais rápida. Então, eu volto a dizer, é entender que você pode sim usar o açúcar para ir treinar, pode usar o açúcar como combustível, pode emagrecer comendo açúcar, mas você não precisa. Você tem outro combustível, o açúcar vai te fazer mal. Por mais que você seja o magro que você falou, Rui, agora há pouco, que aquele amigo magro que come até pedra, que parece um avestruz. Magro de ruim cai duro de infarto, né? Esse corre risco mesmo de lá na frente ter um monte de doença, porque ele pode comer, né, na cabeça dele, ele pode. Então, às vezes, tem um problema estético, ajuda, porque você fala, eu quero ficar magrinha, eu vou me cuidar. E você acaba cuidando da saúde, né? Porque além da obesidade ser uma doença também, ela vai te trazer outras doenças, né? Então, você se cuidar ajuda de qualquer forma. Uma pergunta. Então, não é todo mundo que é cetogênica. Eu não faço cetogênica. Eu tenho períodos que eu faço, mas eu não faço. Eu faço uma low carb. Então, procurar escolher os melhores carboidratos, comer pouca quantidade, às vezes não comer, porque não. Mas não é todo mundo que precisa. Se você tiver um problema metabólico grande, você é obeso, eu vou te pedir obesidade 3 para fazer uma cetogênica, com certeza. O teu corpo está precisando. Se você é epilético, então tem várias questões que a cetose vai ajudar muito, sim. Hoje eu vivo de baixo. Eu estou nesse período aqui, dando uma abordagem mais de carne. Eu não gosto de falar, eu até escrevi carnívoro ali, mas eu falo que eu estou numa alimentação baseada em mais carne, né? Mas eu sempre falo, o mais importante é não comer açúcar, processados, produtos industrializados. Que até mesmo planta, arroz e feijão mesmo, que está ali, nunca deixou ninguém doente tão cedo que nem está tendo hoje, né? Eu me adaptei... Porque não é só arroz e feijão antes, né? Eu me adaptei um pouco mais, comendo um pouco mais de carne, por uma coisa só, Mari. Não é por causa de emagrecimento, de engordar, de perder. Porque depois que eu deixei de comer o açúcar, depois de 1 ano e 8 meses, eu comecei a ter recaídas. Aí eu comecei a pesquisar um pouco ali, aí dentro das minhas pesquisas, eu falei, poxa, acho que esse pouco de carboidrato que está transformando em açúcar no meu corpo, está ativando meu centro de recompensa. Umas pesquisas que eu fiz. Eu falei, não